Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu aqui novamente. Primeiramente, quero agradecer a todos que compartilharam, que curtiram, que se inscreveu no canal. Muito, muito, muito obrigado. Muita gratidão a vocês. Bem-vindos ao canal Os Mistérios do Tarô, né? Espero que hoje vocês também gostem do tema. Também tenho novamente duas opções, a Pedra da Lua e a Pedra do Sol. Quem tem dificuldade de mentalizar as pedras, fazer a escolha, pausa o vídeo, escolhe com calma. Se o coração sentir escolher uma, ok. Se não, escuta as duas, sempre tem às vezes um complemento ou outro. Também ontem eu não falei, mas hoje eu quero deixar bem claro. Gente, são muitas energias, então no tarô a gente tem que pegar aquilo que toca no nosso coração, né? Como são muitas pessoas assistindo, a gente tem que saber colocar a mensagem que chega na nossa situação, né? E não se apegar a tudo, né? Tarô não é sentença, é tendência, é captação de energia. Eu não faço, tanto que eu não faço esse negócio de tempo, de... como é que eu posso dizer, previsões de dias, não faço isso, porque as pessoas têm seu livre-arbítrio e as coisas mudam a todo instante. Às vezes aquilo que parecia ser negativo se torna positivo, o que era positivo se torna negativo, e isso eu tô falando por experiência, né, ao longo do tempo que eu jogo tarô. Eu sempre falo isso para as pessoas que às vezes jogam comigo, né, eu falo que não dá para determinar tempo, porque as pessoas têm seus sentimentos, a mudança de sentimentos, mudanças de pensamentos. Os sentimentos demoram para mudar, mas o pensamento ele se transforma muito rápido, né? As pessoas têm o direito de mudar de opinião. Então, no meu tarô vocês não vão me ver falando sobre tempo, dia, hora, não. Até porque são, como eu disse, são energias, gente. Tarô é energia, captação da energia. A gente vai ver o agora, né? Porque o amanhã a Deus pertence. O tema de hoje vai ser o que ele sente por você, né? O que ele sente por você nesse momento, agora. Né? Ontem a gente falou sobre pensamentos, né? E hoje a gente tá falando sentimentos. E sentimentos não dá pra mudar, né? A não ser que aconteça algo assim muito sério para que a pessoa mude o sentimento. Né? E vamos lá. Espero que já tenha dado tempo de vocês escolherem a opção, né? Vou começar pela número 1, que é a Pedra da Lua. Vamos lá. Vamos ver que ele, nesse momento, sente por vocês, agora, né? Nesse exato momento, independente de qual seja a situação. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que as pessoas que aqui chegaram saiam daqui melhor do que vieram. Que você seja luz, que consiga clarear a mente e acalmar os corações das pessoas que aqui chegam. Que eu possa ser usada como ferramenta e instrumento de trabalho para o bem sempre, sempre. Muito obrigado, gente. Desde já eu peço para vocês curtirem o vídeo, para que vocês também possam compartilhar, apertar o sininho para que toda vez que eu poste um vídeo você seja notificado e para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, né? Desde já, gratidão a vocês por isso. A energia principal desses sentimentos. O mago. O mago. Vamos deixar essa energia aqui. O mago. Carta de fundo louco. Vamos lá, já falo. Opa, desculpa, pessoal, as cartas voam. Equação, vai mentalizando, vai tendo pensamentos positivos para que você saia com clareza. Vou procurar ser o mais honesta possível e fazer uma leitura onde você consiga entender sem rodeios. Quais são os sentimentos, tarô, do ser de luz para os nossos assistidos?
Quais são os sentimentos, Tarô? Vamos lá, pessoal. Opa. As cartas grudam. Calminha aí. Vamos lá. Eu vou ajeitar aqui que eu acho que tá meio apertado. A torre. O rei de ouros. O 5 de copas. O mundo. As mesmas energias estão na mesa. Não me lembro onde caiu essa carta. Caiu a roda da fortuna também. O 6 de copas. A rainha de copas. Que ele sente. E o sol. E a carta de fundo do deck. Um 7 de paus. Espero que esteja dando para vocês verem. Vamos lá, pessoal. Olha, a energia que caiu, né? É o mago. O mago, ele tá... ele tem tudo nas mãos. Todas as ferramentas para... hoje o que ele sente por você é que ele sente que pode iniciar um relacionamento, que pode dar certo, que ele tem todas as ferramentas na mão, que ele pode iniciar isso a qualquer momento. O mago é uma carta benéfica de início, é uma carta de... É como se a gente vai usar um ditado bem popular. É como se tivesse com a faca e o queijo na mão, né? A energia que ele vibra hoje é essa. Eu tô com a faca e com o queijo na mão. De início... É tanto que na mesa do mago tem todas as ferramentas, ou seja, todos os elementos estão aqui. Então, ele só precisa colocar em prática, né? Se for parar para... Eu acho que as mesmas energias que estavam ontem aqui, tá hoje. Por quê? Ontem caiu o louco, né? E hoje caiu o quê? O mago. E aí a carta de fundo, o louco. Enfim, então assim, é alguém que tá se sentindo pronto para ir atrás do que quer. E, de novo, caiu o mundo. É alguém que quer dar início a algo concreto. Quais que são os sentimentos? Eles têm esse sentimento. Tá começando assim a ter certeza dos sentimentos dele. Caiu o rei de copas, a rainha de copas. É uma pessoa que tem sentimento. Eu acredito aqui que é uma relação antiga, né? Eu vejo aqui uma relação antiga. Vitória, por que você acha que é uma relação antiga? Caiu a torre aqui, né? A torre, um rei de ouros, o 5 de copas. É como se tivesse acontecido algo na relação que vocês, tipo, é um altos e baixos aqui tremendo, né? E uma nostalgia, tem um 6 de copas, tá nostálgico, com saudade. Precisa também ter clareza das coisas. A torre é uma carta de desconstrução, gente. É uma carta de... Eu brinco até, eu falo que a única carta do tarô que tem uma construção humana é a torre, né? Que quem constrói uma torre é o homem, né? E ao mesmo tempo que ele constrói, ele derruba, né? Tem um poder para as duas coisas. Então, ou seja, ele quer concretizar algo com você, ele quer reconstruir algo com você. Sabe que fez muita coisa, que se arrependeu, que sabe que não era isso que queria, não era isso que poderia ter sido feito. Ele quer um novo início, sabe que alguém deu mais nessa relação. Gente, ó, é a continuação da leitura de ontem, de verdade. Porque aqui, ó, lembra que ontem eu lembro que eu falei que, tipo, alguém tá dando mais aqui na relação, e aqui é de novo a mesma coisa. Ele sabe que é uma relação estável, né? Sente muita saudade dos momentos que vocês já viveram.
né? Precisa ter clareza para expressar os sentimentos. Sentimento tem. O que ele sente por vocês? Ele tem sentimento, né? Ele tem sentimento. Rainha de Copas. E sentimento sincero, concreto, com base. Já tem um sentimento com base, né? Porque um rei de ouros é aquele cara que sabe o que quer, ele é destemido, determinado. Ele é um dos reis mais comprometidos e firmes do tarô, né? O rei de ouros, pé no chão, quer coisa séria, né? Apesar dos percalços que teve essa relação, ele quer coisa séria. É muito instável, mas ao mesmo tempo a roda da fortuna, ela também me mostra um relacionamento kármico. Eu não gosto muito de usar essa linha de relacionamento kármico não, tá, gente? Eu acho meio... como se fosse predestinado. Não acho que seja... Quando eu falo que é um relacionamento kármico, é por causa da carta, né? Fazendo a leitura da carta, a gente fala que é um relacionamento kármico, que vem tá no destino, né? Assim que a gente fala. Isso eu acredito, que tá no nosso destino, eu acredito. Então, assim... E o mundo do lado, né? Apesar de ele tá também na defensiva, que a carta de fundo é tá um 7 de espada, eu vou considerar. Tá na defensiva, tentando se defender dos seus ideais, né? Daquilo que pensa, das suas convicções. Mas ele gosta. Qual é o sentimento por vocês hoje? É o tema do vídeo. Ele gosta de vocês, sabe que destruiu alguma coisa, que alguma coisa abalou a relação, sabe que é uma relação de altos e baixos, sabe que alguém ainda tá dando mais aí nessa relação. Mas sentimentos tem, ó. Saudade do que viveram. Porém, finalizou com a carta do Sol. A carta do Sol é clareza. Só que assim, eu também não posso deixar de dizer que é uma pessoa que tem muito ego, né? É uma pessoa que tem um ego muito aflorado, é orgulhoso ao extremo, porque a carta do Sol representa isso também, né? Muito ego. Então, aqui... tem sentimento, né? Tem um sentimento, ele tá na defensiva, ele gosta de vocês, é uma relação estável, tem consciência disso, mas quer um novo início, né? Porque a carta do mundo é aquela carta onde a pessoa tá finalizando o ciclo para começar outro, ele quer algo sério com vocês, mas ele sabe que precisa mudar muita coisa nessa relação, né? E ele sabe que essas mudanças vão a partir dele. Olha o mago. Precisa partir dele, as mudanças. Então, é basicamente isso. O sentimento dele por vocês hoje é de refazer a relação, é de consertar o que errou, é equilibrar, né? Essa relação para que ambos deem igual. Sabe, né? Ele sabe que é uma relação que está no destino. Sente saudade, tá nostálgica, tá, gente? Tô usando o masculino, mas vocês colocam na situação de vocês, por favor. E sentimento tem a Rainha de Copas, né? Então, ou seja, olha aqui, Rainha de Rei e Rainha de Copas, ele tem sentimentos concretos, gosta de você, por isso que eu falo que é um relacionamento que já existe, porque o Rei de Ouros é uma carta que vem falando de uma coisa sólida. Então, assim, e o Mago, ele fala, tipo, aqui, por isso que eu gosto de tirar as cartas e depois ver a energia. O mago tá só dizendo assim, eu tô com todas as minhas armas na mão, agora eu sei que a mudança parte de mim. Então, assim, sentimento tem, o que ele sente por você hoje é isso. Ele sente que, né, que tem sentimentos, que ele precisa fazer a mudança, que ele gosta de você, sente saudade, mas o ego fala mais alto, é muito orgulhoso, às vezes nem vê as coisas com tanta clareza por conta da instabilidade da situação, mas sentimento tem. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Não adianta eu ficar aqui tentando falar para o vídeo ficar longo, maçante, não. As cartas estão dizendo exatamente isso, né? Quais são os sentimentos dele? Ele gosta de vocês, né? De você. Ele tem um sentimento, tá com saudade, ele sabe que depende dele, né? Porque ele tá com todas as armas na mão, sabe que errou, que se arrepende de muitas coisas que fez de errado, né? E precisa haver a mudança, né, gente? Não tem, é indiscutível isso aqui, né? Agora eu vou tirar uma mensagem para vocês do baralho cigano. Essa mensagem vai para vocês, tá?
vai para vocês a mensagem. Vamos ver o que o baralho cigano diz para vocês sobre essa situação. Veio ele aqui. 2 torres. Eu vou tirar mais 2. Aí. Claro que 2 torres, mas a do tarô tem um significado, né? Aqui, olha, ele sabe que ele precisa. Olha que incrível. A mensagem. Eu não vou ler. Vou ler a mensagem para vocês, né? Aqui fala que é para vocês também não serem tão radicais, se afastar, se manter em isolamento, né? Corte sim algumas coisas da sua vida. É uma mensagem dizendo para vocês, para que vocês sejam mais parceiros, mais compreensivos, né? Tem muitas coisas que vocês às vezes não falam, mas precisa ser ditas. Porque assim, se vocês passarem a compartilhar mais as coisas, como eu peguei o baralho cigano como uma mensagem, né? Tô lendo a mensagem do baralho cigano. Ele fala para vocês serem mais parceiros, mais leais. Não se enclausurar tanto, né? Não se esconder tanto. Pode ser que saia investida aqui, gente? Pode, mas a mensagem é para vocês. Então eu tenho que ler a mensagem para vocês. Então assim, corte, né? Eu acredito aqui, corte até algumas amizades na vida de vocês que façam mal a vocês, tá? É uma mensagem para vocês. Eu não vou deixar de falar essa parte, porque eu senti no meu coração que é como se tivesse amigos de vocês também que acabasse prejudicando vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo de alguma forma. Então, se é um conselho para vocês, comece a selecionar mais a amizade de vocês, passe a guardar mais alguns sentimentos de vocês, pare de falar da vida de vocês para os outros. Porque se vocês têm nessa mudança de comportamento, a parceria com o ser amado de vocês, ela vem, né? Então, eu acho que o tarô foi tão claro e explícito como uma mensagem, porque eu não tô tirando o tarô para saber nada. Eu tirei como se fosse uma mensagem, o baralho cigano. Então, o povo cigano vem dizendo para você, corte algumas amizades da sua vida que não te faça tão bem. Guarde mais, né, a sua vida de uma certa forma. Porque, consequentemente, as mudanças vão acontecendo. E olha, saiu a energia dele aqui. Então, ou seja, talvez vocês precisem também fazer algumas mudanças. Não que eu tô dizendo para que vocês façam nada para o outro. Não, é para vocês. Tem amizades que entram na nossa vida que nos prejudicam, que nos fazem afundar, que acabam fazendo a gente ter ideias que não são legais. Então, a mensagem do baralho cigano é: afaste, corte amizades que não lhe fazem bem, passe a guardar mais os segredos da sua vida, não compartilhe a vida de vocês com ninguém, né? A gente só vai fazer parcerias com pessoas verdadeiras, né? E também tente não se enclausurar tanto no sentido do ser amado. Porque às vezes vocês se fecham tanto, ou às vezes acha que o afastamento é a melhor coisa e não é, né? É assim que eu vejo essa mensagem. Cada um vai interpretar do seu jeito. Eu peguei o baralho cigano para tirar uma mensagem para vocês e essa foi a mensagem, né? Então, gente, passe a cortar algumas coisas que fazem mal na vida de vocês. Passem a selecionar com quem vai falar da vida de vocês. O livro tá fechado, então eu entendo. Fique mais reclusa, mas quando eu falo sobre esse reclusa, é sobre afastamento de pessoas que às vezes nós achamos que está nos fazendo bem e não está nos fazendo bem, né? Então analise todo o contexto da mensagem do tarô. Espero que vocês peguem aquilo que for para vocês. É uma tiragem coletiva, tem muitas energias. No futuro, né, eu vou vendo como vai ficar no canal, eu vou determinar um horário onde eu vou estar tirando certinho, para que vocês já comecem a mentalizar, porque aí vai vir mais mensagens mais intensas, porque eu sempre falo isso, quando a gente está mentalizando um canal ou assistindo alguém, mentaliza que vai sair a mensagem para você. Vai sair aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Eu sempre falo isso, gente. O tarô, ele às vezes vai falar aquilo que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês apertarem o sininho para que quando tiver vídeos novos vocês assistam. E vou pedir para que vocês
dê o like, compartilhe o vídeo. Vamos para a segunda opção e muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo os meus vídeos. Olá, pessoal, agora nós vamos para a segunda opção. Vamos lá. Quais são os sentimentos dele por vocês hoje, pessoal? Vou pedindo mais uma vez para que vocês mentalizem a pessoa, para a gente saber quais são os sentimentos dele sobre você hoje. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que as pessoas que aqui chegarem possam sair melhor do que chegaram. Que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, sempre. Que você traga clareza, que você traga raciocínio e lógica a todos que aqui estão chegando. Gente, lembrando que aqui as energias são muitas. Pegue para vocês aquilo que sentir no coração de vocês. São muitas pessoas. Eu não faço tiragem particular. Mas se sentir a necessidade, vocês podem procurar uma taróloga de confiança para que elas possam fazer isso para vocês. Por isso que eu gosto de enfatizar aqui. As energias são muitas e nem tudo pode bater com a sua situação. Vamos lá. Energia principal. O eremita. O eremita e a sacerdotisa, carta de fundo. Vamos lá. Quais são os sentimentos dele para com você hoje? Não leio carta investida, tá, gente? Copas veio duas. Eu vou deixar as duas. Gente, tarô diferente, duas cartas iguais. Carta de fundo, um valete de ouros. Vou ajeitar aqui as cartas. Rei de paus, ás de espada, 10 de paus, 10 de ouros, 10 de copas, a torre, o mundo. A torre estava na primeira tiragem. A morte, cavaleiro de espadas e o 2 de copas. Quais são os sentimentos dele por vocês hoje? Carta central, a energia, o eremita. A energia central é o eremita, é uma carta onde a pessoa se afasta para que tenha clareza, para que vá buscar discernimento, para buscar espiritualidade. É aquela carta onde dá um passo para frente para poder ter clareza de ideias, né? Então, a energia dos sentimentos dele hoje é essa. Eu preciso centralizar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu preciso me afastar um pouco para que eu tenha clareza em tudo que eu vou fazer, no que eu vou tomar, né, nas minhas decisões. Quais são os sentimentos dele por vocês hoje? O sentimento dele ou dela, gente. Tá? Eu vou falar sempre dele, mas coloca, né, no gênero que vocês quiserem. Não tem gênero, as cartas não tem gênero. Eu falo assim porque é mais fácil pra mim, né? Gente, não é uma relação aqui
nova, é uma relação antiga. Os sentimentos dele nesse homem é uma pessoa que tá com muito desejo, tá com muita vontade, né? Um rei de paus, né? Uma pessoa criativa, cheia de vida, cheia de, né? A gente usando a palavra certa, cheia de gás, né? Mas o sentimento dele hoje é de ter uma conversa séria, né? Ele sente que precisa ter uma conversa séria, sente que ele tem um sentimento por você, acha que você é o acolhimento, é a família, é aquela carta de harmonização, o 10 de copas é a carta de harmonização. Então ele acha que você é a família, que você acolhe, mas também sabe que algo foi destruído aí. A carta central é a torre, né? Sabe que precisa refazer alguma coisa. Eu acho que os dois vídeos se complementam hoje, um complementa o outro. Eu tô sentindo isso aqui. Então, assim, ele sabe que tem que haver de novo uma transformação, mas ele precisa ter uma conversa. Vocês precisam ter uma conversa, né? Caiu 2 de copas. Quais são os sentimentos por você? Ele gosta de vocês, né? Ele tem sentimentos profundos por vocês. Olha, 2 de copas é indiscutível. É uma carta de amor, eu sempre, além de ser sentimento, é uma carta de projeção, né? Eu sempre falo, eu olho o outro e me vejo ali, né? Eu me vejo no outro. Então, assim, é como se ele sentisse que vocês fizessem parte um do outro, né? Apesar dessa torre, apesar da exaustão, né? Do 10 de paus, do cansaço, mas ele tá ali, brigando, seguindo em frente, com peso nas costas, mas tá lá, não esmoreceu, né? Eu vejo muito isso nessa carta. Eu tô cansado, eu tô fadigado, mas eu vou, né? Então, assim, eu vejo ele indo pra cima dessa conversa, desse início. Eu vejo ele correndo atrás do que ele realmente quer, de um novo início, de transformar as coisas, mesmo sabendo que às vezes essa conversa possa ferir. Olha, gente, o cavaleiro de espada é um cavaleiro. Quando for ter uma conversa tem que ser uma conversa calma, porque ele é um cavaleiro que fere com as palavras, com as atitudes que vai fazer. Então, assim, se vê que o negócio tá esquentando para uma briga, recua, segue o eremita aqui, dá um passo para trás, para poder não ir para um lado ruim, né? Mas eu vejo aqui alguém querendo uma comunicação, uma conversa séria, tem sentimento, tem desejo, quer um novo início, ou seja, tem tudo, essa relação tem tudo. É uma relação que tem desejo, que tem amor, é uma relação que traz plenitude, ele sente isso por você, que traz plenitude, que traz paz, harmonia, equilíbrio, ele se sente confortável ao lado de vocês, né? Porém, tem cartas aqui de comunicação onde pode ser que haja uma discussão, ou já houve até nessa discussão aqui, por isso que está nessa exaustão, vocês discutiram por algum motivo. E a carta central é a torre, então eu sempre vou falar, a torre é aquela carta, gente, a torre ela é uma carta de desconstrução. Não vê ninguém me falar assim, ai não, mas assim, gente, a torre, ela tá desmoronando, ela ruiu, né? Então as pessoas estão caindo lá de cima, tá todo mundo no auge da emoção, algo aconteceu ali naquela relação que destruiu o encantamento, mas eles têm sentimentos por vocês. Ele tem sentimento, ele quer ter uma conversa, acredito eu, né? Como na primeira opção, quem não assistiu vê lá, que ele quer um novo início, ele quer um novo ciclo, porque essas 2 cartas estavam na outra tiragem. Então, ou seja, sentimento tem. Qual é o sentimento? O sentimento é esse, de amor, de tesão, de paixão, tudo embutido numa pessoa só, tá? Tudo incluso numa pessoa só. Então, eu acho que isso aqui é uma leitura complementar da outra, onde, né, o ser de luz de vocês está querendo uma conversa, talvez até que ambos possam até se ferir nessa conversa, mas tem sentimento, sente algo por vocês, sentem desejo, apesar desses fardos, desses conflitos. Mas se eu puder dar algum conselho, né, gente, conselho não dá, gente, se fosse bom não dava, vendia. Tenta não ir pro lado da agressão verbal, tenta não agredir verbalmente, tenta não ferir com palavras, porque assim, um relacionamento, ele é de 2, não é de 1, né? Então, ambos têm que ceder, cada um pouquinho. Eu não vou falar que a gente tem que passar situações que nos ofendam e continuar ali tentando, não é isso, eu sou contra isso.
Mas eu acredito que relacionamento, ele tem que ter concessões. Um vai cedendo aos pouquinhos para as coisas irem se encaixando, né? E isso não quer dizer que você é submissa, que você obedece, quer dizer que você preza pela relação e quer fazer dar certo, desde que você não seja nem ofendida, nem agredida fisicamente, nem verbalmente, né? Não viva um relacionamento tóxico, tem que ser uma coisa saudável. Então, o conselho que eu dou aqui, ó, se vocês forem ter uma conversa, vá com calma, repense, né? E, às vezes, também, a gente tem que parar de viver lá no passado, né? Eu sempre brinco e falo que o problema das segundas chances é que as segundas chances, ela vem com pouca paciência e muita memória, né? Sempre. As segundas chances vêm com pouca paciência e muita memória. Lembre-se disso. Eu vou tirar uma mensagem do baralho cigano igual eu fiz no outro. Eu vou pedindo para vocês, por favor, que vocês curtam o vídeo, compartilhem e que vocês possam ativar o sininho para que toda vez que houver um vídeo novo meu, vocês sejam notificados. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. E agora vamos pro conselho para vocês. Que seja forte, meu parceiro. Vocês na mesa. Essa carta caiu no conselho do primeiro, outro tarô, outro baralho, e essa carta caiu. E lá caiu ele e agora aqui caiu vocês. Gente, o conselho é para vocês pararem com esse domínio, com essa possessão, até uns ciúmes. O conselho é para que vocês parem, cortem as ideias que fazem vocês brigarem, seja cauteloso, seja perspicaz, veja as coisas com estabilidade, procure olhar para o lado mais da família, né? Eu acho que assim, a mensagem do baralho cigano aqui é, olha, cuidado com as ilusões, cuidado com as coisas que vocês colocam na mente, né? Cuidado. É o conselho, eu tô lendo o baralho cigano como um conselho, né? Pode ser que outras pessoas, mas eu tô vendo isso aqui. Gente, eu não vou pra essa linha. Quando eu faço uma pergunta pro tarô, eu faço uma pergunta direta. Eu quero um conselho pros consulentes. Então, o conselho do baralho cigano é: tire da mente de vocês ilusões, ideias que vocês projetam. Pare com esses ciúmes, com esse controle de achar que comanda, porque vocês estão no meio, né? Então, para de achar isso. Veja as coisas com mais solidez, com mais estrutura. Seja perspicaz, seja cautelosa, né? É esse o conselho que o tarô tá dando. Corte novamente, vocês precisam cortar coisas negativas da vida de vocês, conflitos e confusões, domínio, é assim que eu vejo. Hoje eu usei o baralho cigano como conselho, e o conselho é esse que o baralho tá dando pra vocês, né? Às vezes eu gosto de enfatizar bastante, porque tem gente que vai falar, mas olha, mas não tá dizendo isso. Gente, eu não abri o baralho cigano para outras coisas, eu fiz por um conselho, e o conselho é esse, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, para não virar um vídeo maçante, onde foge para outros lugares, e aí acaba deixando vocês confusa. E eu quero ser direta, então é isso. Eu acho que esse vídeo é complemento do outro. Que ele sente por vocês, gosta, tem sentimento, tem tesão, mesmo sabendo que essa relação foi desconstruída. Às vezes se afasta até para poder ter mais clareza dos sentimentos, mas sabe que tem um sentimento enorme. Muitas vezes vocês podem ter uma conversa meio que discutem, que se ferem, mas há sentimento, tá? Mas aí cabe a vocês. Isso aqui a gente tá perguntando ao tarô quais são os sentimentos. Sentimentos é esse, de desejo, de tesão, de amor. Tem amor, não tem pra onde correr, tem amor. O que eu vou falar dessa carta, minha gente? Tem amor. O que eu vou falar desse aqui? Tem amor. É o rei mais fogoso do tarô. Então, assim, é isso, né? Pegue pra vocês aquilo que for de vocês, coloque na história de vocês aquilo que forem de vocês. E, por favor, façam os comentários para que eu vá aprimorando, para que eu venha falar mais. Eu peço a Deus para que vocês gostem da minha energia, do meu estilo de jogar o tarô. E gratidão a todos que aqui chegaram. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.